E isso, meus amigos, é como você torna um problema isolado no Moraes em uma quebradeira da economia brasileira. A simples tentativa de proteger um homem ou meia dúzia de autoridades pode mergulhar o país numa crise financeira de proporções históricas. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Esse, como eu venho dizendo, esse é o custo Alexandre. É escolher proteger o ditador e falir junto com ele ou cumprir a lei Magnitsky e isolá-lo. O tempo está passando. A decisão vai chegar. O custo vai chegar. Não é uma opção. Absolutamente não é uma opção. A própria embaixada publicou em português. E, aliás, está surgindo um vídeo. Aliás, tem um vídeo da Globo News, não sei se a gente vai passar aqui, sobre uma nova decisão do Flávio Dino, proferida hoje, e muitas pessoas estão interpretando como um recuo do Gordola em relação ao que ele disse ontem sobre a lei. Eu fui ler o despacho publicado hoje, e não é isso, não, pelo menos não foi isso que eu entendi. Muito pelo contrário. O Dino isentou de homologação pelo STF decisões proferidas por tribunais estrangeiros que já exigem homologação ou adoção de outros instrumentos de cooperação internacional para a produção de efeitos no Brasil. Ou seja, já teria sido homologado e por isso não precisaria do Supremo. Sobre a lei Magnitsky, ele é muito, me parece ter sido, não vou dizer que foi claro, mas ele escreve o seguinte: em relação aos aspectos atinentes a leis estrangeiras e demais atos jurídicos estrangeiros, nada a adicionar a título de esclarecimento, permanecendo íntegra a decisão proferida em 18 de agosto ontem. Em síntese, o Dino tentou evitar que a cagada que ele fez ontem causasse efeitos no sistema jurídico brasileiro. Se é que isso ainda existe. Mas o núcleo da decisão, que é sobre a proibição de aplicação da lei Magnitsky, sem prévia autorização do Supremo, permanece. Então não há, de fato, um recuo, pelo menos eu não percebi desta forma, um recuo do ministro Gordola. O que nós temos aqui, então, é um impasse. Um impasse. Por quê? Diante dessa decisão do ministro, por um lado, ele está dizendo que a lei Magnitsky não pode ser aplicada no Brasil sem autorização do Supremo Tribunal Federal. E ele confirma hoje isso nesse novo despacho. Do outro lado, nós temos, como lemos agora do governo dos Estados Unidos, dizendo que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos, nem tampouco proteger alguém que a tenha descumprido. Se você acompanha o Paulo Figueiredo Show, ou pelo menos me segue no X, você vai lembrar que eu havia previsto. O pai Paulinho tinha previsto, aliás, acho que é pecado falar em pai Paulinho, né? Porque é uma coisa meio de macumba também. Mas sei lá, o profeta é melhor. E o profeta Paulinho tinha previsto exatamente esse cenário de impasse em que os bancos devem escolher entre cumprir a legislação americana, o que já é uma obrigação deles, já que eles também operam nos Estados Unidos, ou cumprir as decisões ilegais do Supremo Tribunal Federal. E no esquema que eu previ, nós já passamos pelos passos 1, 2 e 3, que são basicamente a sanção do Alexandre, a designação do nome dele na lista das sanções ou FAQ e a reação do Supremo, para tentar blindá-lo. Isso foi um post, se eu não me engano, que eu fiz em 28 de junho. O Alexandre só foi sancionado 2 dias depois. Eu falei que o Alexandre ia ser sancionado, que ele seria incluído na lista do STN, que os bancos teriam que gradativamente cortar os laços com ele e que o Supremo reagiria impedindo
que essa lei fosse cumprida no Brasil. E agora a gente está naquele esquema das coisas, nos passos 4 e 5, em que os bancos brasileiros se veem diante desse dilema: obedecer ao STF e violar a lei americana, ou cumprir as sanções internacionais e enfrentar a retaliação do judiciário brasileiro. E ontem eu tive uma discussão com vários amigos que disseram, não, e hoje mesmo parece que o pessoal do governo dizendo, não, a decisão é inócua, não tem efeito, não sei o quê. Não, a decisão é tudo menos inócua. Quem entendeu que a decisão é inócua não entendeu o que está acontecendo. Essa decisão, ela é bombástica e maravilhosa pra gente, tá? Mas bombástica. Porque antes os bancos cumpririam a lei, isolariam o Alexandre e o problema estaria circunscrito ao Alexandre. Agora, supondo que os bancos brasileiros optem por obedecer ao STF e mantenham conta, cartão e serviço bancário do Alexandre, o passo 5 do meu planejamento lá atrás... Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. É que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos começa a monitorar e documentar esse descumprimento. É o passo no qual eu posso assegurar a vocês que nós já estamos. E agora o que a gente pode esperar para os próximos tempos? Bom, podemos imaginar que o Tesouro Americano, por meio do OFAC, vai emitir alertas formais às instituições brasileiras envolvidas. Elas vão ser ainda avisadas que, se continuarem facilitando quaisquer transações ou mantiverem contas para alguém na SN List, vão sofrer sanções secundárias. Ah, mas os bancos podem entrar com ações na justiça americana. Sim, eles podem. Só que a justiça americana certamente dará derrota a eles, porque todo o sistema de sanções americanas passa por essa mesma legislação. Se os bancos ignorarem esses alertas, o próximo passo é a aplicação de penalidades. E a gente não está falando mais de advertência. Aqui a gente está falando de multas bilionárias, além da expulsão do sistema financeiro internacional. Não tem nada a ver com aquele diabo daquela reunião que nego teve com o SWIFT, etc, etc. SWIFT é simplesmente um sistema de comunicação entre os bancos. O SWIFT não vai deixar de aceitar a comunicação dos bancos. O que vai deixar de ser honrada é a compensação que acontece em Nova York, nas transações financeiras. Eu já falei de multas aqui, né? O BNP Paribas, que é o maior banco da França, foi multado em 8,9 bilhões por desrespeitar sanções americanas contra o Irã e o Sudão. 8,9 bilhões de dólares. São o quê? 50 bilhões de reais, quebra qualquer banco brasileiro. O Standard Chartered do Reino Unido foi multado pouquinho, 1,1 bilhão. O Commerce Bank da Alemanha, 1,45 bilhão de dólares, tá? 6 bilhões de reais, 7 bilhões de reais. É muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, tá? O lucro líquido do Itaú é de 40 bilhões. Todo o lucro líquido do Itaú em um ano. O do Bradesco, 19 bi. O do Santander, 13 bi. Eu nem sei se esses dados são desse ano, que os bancos divulgaram novos são desse ano? Não consigo enxergar. Acho que não, 2024. Se botar 2025, ô João, foram muito piores. Os bancos, o Itaú acho que parece que teve um lucro maior, mas o Banco do Brasil parece que teve quase lucro nenhum. Só me corrija aqui no chat. Então a gente está falando aqui de multas que por si só levariam à falência os maiores bancos do Brasil. E o que eu disse sobre isolamento no SWIFT não é isolamento de mandar mensagem do SWIFT que o cara diz que não estão sujeitos à sanção na Bélgica. Não. É a impossibilidade de enviar ou receber dólar
a compensação financeira. E aí vem a fase seguinte. Com multa e ameaça, só a ameaça de desconexão, você começa a ter o pânico, a corrida bancária. Afinal, você deixaria o seu dinheiro na conta em um banco que pode ser levado à falência amanhã. As linhas de crédito internacionais, inclusive desse banco, são todas cortadas. Os investidores fogem. O dólar dispara. O comércio exterior para. Afinal, os exportadores não têm como receber de volta o dinheiro das suas exportações. As agências de risco rebaixam ainda mais as notas do país. As empresas começam a interromper negócios com o Brasil por precaução. Até porque, vamos falar da carta na manga do Supremo Tribunal Federal. O risco se torna sistêmico. E isso, meus amigos, é como você torna um problema isolado no Moraes em uma quebradeira da economia brasileira. Essa é muito mais do que a floresta inteira queimada. É o país inteiro queimado. A simples tentativa de proteger um homem ou meia dúzia de autoridades pode mergulhar o país numa crise financeira de proporções históricas. Tudo isso é possível, não é exagero, não é retórica, e já aconteceu em outros países que desafiaram sanções internacionais. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.